Estamos aqui com Silvio Luiz Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, que é uma instituição que exerce trabalhos atuantes na área de direitos humanos em São Paulo. Fala um pouco pra gente o que é o Instituto Luiz Gama, como surgiu. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E falando sobre o Instituto Luiz Gama. O Instituto Luiz Gama foi uma iniciativa de alguns juristas também, alguns economistas, ou seja, alguns professores universitários, que também tem uma atuação muito forte nas suas respectivas áreas e, além disso, também muito preocupados com a questão dos direitos humanos. Então, nós resolvemos nos reunir, formar um instituto, né, em torno de uma causa, uma preocupação que era comum a todos nós, que era exatamente pensar como o direito pode ser usado, o direito e as políticas públicas, de maneira geral, eles podem ser utilizados como uma estratégia de aperfeiçoamento da democracia entendida no seu estilo concreto, e dos direitos humanos também, de uma maneira geral, né? E os direitos humanos entendidos também não apenas uma perspectiva abstrata, mas também uma forma de promoção da igualdade, uma forma também de superação das necessidades, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que pensar, necessidades concretas das pessoas, acho que a gente tem que pensar quando fala de direitos humanos. Então, o Instituto Luiz Gama nasce disso, e nasce também, também da importância que nós vemos da academia, dos intelectuais de maneira geral, se aproximarem, né, dos movimentos sociais. Então, uma preocupação que nós temos é sempre nos aproximarmos dos movimentos sociais, sempre, e fazer com que as pautas do Instituto Luiz Gama também sejam as pautas, inclusive das pesquisas que nós realizamos também, sejam pautas retiradas diretamente dos movimentos sociais, das necessidades realmente daqueles a quem nós sempre intencionamos auxiliar, né, quando criamos o Instituto. E juridicamente, quem são os remanescentes de quilombo no Brasil hoje? Hoje a definição jurídico-legal de remanescentes de quilombo, ela ainda causa muita controvérsia. Controvérsia que, inclusive, é objeto de uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, né? É um dos pontos levantados pelo Partido Democratas, né, também, quando contesta a validade constitucional do decreto que define a demarcação, que regula, melhor dizendo, a demarcação das terras de quilombo. Então, veja, a definição não é uma definição jurídica, né? Ela é uma definição antropológica. Uma das grandes discussões é exatamente algo que está uma das convenções, salvo engano, a Convenção 58 da OIT, que fala a respeito da autodeterminação dos povos. Então, qual que é a discussão? Juridicamente, quem é quilombo? Quem se declara quilombola ou o Estado brasileiro é que deve declarar quem é quilombola? Essa é a discussão. Então, veja, do ponto de vista antropológico, as comunidades quilombolas, elas têm variadas origens, né? Ou seja, não é apenas o quilombola, a comunidade formada por descendentes de pessoas escravizadas no Brasil. As comunidades quilombos são formadas por terras que foram, inclusive, compradas, foram um produto de negócio jurídico entre aquelas comunidades negras também, né, que compraram título, receberam título em doação, veja, ou receberam a terra em doação. Então você tem uma série de possibilidades de se pensar o que é um remanescente da comunidade quilombola. Inclusive eles não gostam que chamam remanescente. Teve até uma reunião esses últimos dias em que um dos quilombolas levantou uma questão interessante. Eles não são remanescentes porque, na verdade, os quilombolas estão aí, né? Eles não são... Ele até brincou, ele falou, remanescente é resto, né? Na verdade, eles estão aí, né? Então, o que define o que é uma comunidade quilombola é exatamente objeto de uma discussão jurídica fundamental. E na posição do Instituto Luiz Gama, a gente deve respeitar as convenções internacionais, deve respeitar também algo que está na Constituição, que é o princípio da autodeterminação dos povos, ou seja, os quilombolas, eles mesmos se autodeterminam enquanto quilombolas. Qual a sua percepção sobre a realidade quilombola após o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? A percepção sobre o ato é a percepção que eu tenho que não é apenas sobre o ato, mas sobre a Constituição brasileira no geral, principalmente quando se fala dos direitos sociais, direitos fundamentais. É que uma questão, né? Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, o direito é um discurso, né? É um discurso que, na verdade, ele não é a realidade é outra, né? O discurso do direito é um discurso que fundamenta certas ações na vida social. Então, veja, a legalidade, ela não é capaz de mudar a sociedade, sim a ação política na própria sociedade. Então, veja,
embora o ato das disposições constitucionais transitórias, né, o artigo 68 especificamente, permita, né, dê legalidade a uma ação política, é necessário que essa ação política seja efetivada, ou seja, as comunidades quilombolas ainda sofrem muito pela discriminação, pela falta de condições, ou seja, o artigo ainda precisa ser realizado, ser cumprido. Não mudou a realidade quilombola, mudou sim a estratégia de luta. Agora você tem uma luta que é feita pela legalidade. E mesmo assim, há muita gente que, percebendo o perigo que é ter, né, uma possibilidade jurídica, que o direito também é uma estratégia de luta política, querem distorcer isso, querem retirar o ato das disposições constitucionais, querem retirar a força da Constituição. O ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, né, o artigo 68, ele garante o direito à propriedade, né, Ele diz que o Estado brasileiro deve reconhecer a propriedade da terra às comunidades, para as comunidades quilombolas, que ocupem a terra. Então, veja, ele determina, vamos dizer dessa maneira, que o Estado brasileiro reconheça, dê o título de propriedade da terra para as comunidades dos chamados remanescentes de quilombo, né? As comunidades remanescentes de quilombo. Então, é isso que diz o ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 68. E na sua visão, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos quilombolas hoje no Brasil? Os quilombolas enfrentam toda sorte de dificuldades, que vão desde problemas com alimentação, até problemas com saneamento básico, problemas de violência, ou seja, todas as mazelas sociais que o Brasil enfrenta, eles são enfrentados de perto pelas comunidades quilombolas. Então, qual o grande problema que tem as comunidades quilombolas? Eles estão ainda buscando o mínimo de cidadania. Ou seja, estão buscando a propriedade da terra para que eles possam viver da terra, retirar da terra o seu sustento, e mais ainda, para que eles possam se consolidar também economicamente, de maneira viável, utilizando a terra. Então, o tipo de mazela que vai desde o saneamento básico até a escassez de alimentos, isso é vivido pelas comunidades quilombolas. Falta de prestação de serviços públicos, né? Então, veja, você tem problemas de acesso, transporte, educação. Então, tudo que falta para os brasileiros de uma maneira geral, os remanescentes, chamados remanescentes quilombolas, as comunidades quilombolas sofrem isso na carne, de perto. E na sua visão, de uma maneira geral, como o Brasil vem trabalhando os diálogos interraciais em políticas públicas? Ainda de forma muito tímida, né? A questão racial no Brasil, falar da questão racial no Brasil ainda é um problema. Quando você começa a falar da questão racial do Brasil, logo vem à tona o discurso da democracia racial, né? De que não existem raças no Brasil, e eles biologizam, né, a discussão como se essa questão não fosse uma questão de caráter sociológico. Então vejam, uma das chaves da discriminação do Brasil, da discriminação racial, e eu deixo clara a posição, que é a posição do Instituto Luiz Gama, a questão para nós é que a questão racial ela está diretamente conectada com outras questões sociais. E por isso é muito importante que haja uma observação dos movimentos sociais, né, em relação ao que andam fazendo também os seus demais congêneres. Ou seja, o movimento social negro ele não está separado do movimento social de luta pela moradia, ou luta pela terra, o movimento sem terra. Ou seja, os movimentos sociais, eles caminham juntos. Por quê? Porque as grandes mazelas do Brasil, elas são sentidas não do ponto de vista... A discriminação não é uma questão apenas psicológica, é uma questão que se dá do ponto de vista econômico, financeiro. A discriminação é a retirada das possibilidades, né, de cidadania, e que se dão de maneira muito concreta. Então, o Instituto Luiz Gama, nesse sentido, ele vem pensando sempre essa questão da seguinte maneira. Primeiro, nós queremos nos formar como se fosse o que os americanos chamam de think tank, né? Um centro de pensamento, um local onde se produz, de produção intelectual, onde se produz ciência, no sentido de onde se produz um tipo de pensamento que vai servir como diretriz para uma ação política efetiva. Nesse sentido, o Instituto Luiz Gama ele vem suprir aquilo que eu acho que é uma falta no Brasil, que é uma discussão mais ampla e de maior participação popular na feitura das políticas públicas, principalmente
no tema racial, na questão racial, que ainda é muito tímido, que ainda é produto de uma série de ataques, né? Toda vez que se fala em raça no Brasil é um problema muito sério. Então a gente está tentando exatamente suprir isso. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, a discussão ainda é tímida, está caminhando, mas está caminhando muito lentamente. Precisamos melhorar a qualidade da discussão. Para concluir, eu gostaria que você expusesse o seu olhar sobre os direitos humanos no Brasil e que fatores precisam ser aperfeiçoados para a constituição de uma sociedade verdadeiramente democrática. A coisa que nós temos que fazer é ter um outro olhar sobre os chamados direitos humanos. Nós precisamos reconstruir a ideia de direitos humanos. Isso implica o que eu chamo de uma reconstrução semântica dos direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos que perder essa ideia de falar de direitos humanos de uma maneira abstrata, como se fossem direitos de um homem abstrato, de um ser humano abstrato. Precisamos perceber que os direitos humanos eles têm que trabalhar com as diferenças. E quando eu falo de diferenças, não é apenas no sentido da tolerância, dessa tolerância também da tolerância pura. Eu digo que trabalha com as diferenças, reconhecer que o que atenta contra a dignidade humana são questões concretas e não apenas de reconhecimento. Quando eu falo questões concretas, eu falo a fome, a fome, a falta de condições de você criar seus filhos, de você se projetar para o futuro. Então isso que tem que ser atacado. Quando fala de direitos humanos, nós temos que pensar também na dimensão econômica dos direitos humanos e não numa dimensão de uma dignidade abstrata. Não tem dignidade quem não tem o que comer, não tem dignidade aquele que não tem educação. Então, nós temos que pensar nesse sentido, essa é uma reconstrução dos direitos humanos. Então, o Brasil, com as suas mazelas, o Brasil é um país ainda. E quando eu falo de país, eu quero até mudar quando eu falo de país. Eu preciso dar nome às pessoas. A elite brasileira, racista, é isso mesmo, a pessoa concreta, ou seja, tem nome, tem endereço, tem classe. Isso deixa muito claro. Ela, durante muitos anos, atentou e atenta ainda contra a dignidade no sentido concreto do povo brasileiro. Esboçamos uma reação. Temos que esboçar, temos que reagir a isso. Então, os direitos humanos, eles se constroem na luta política e não apenas na luta jurídica. Essa é uma das questões fundamentais como professor, como pensador do direito e principalmente como partícipe direto da luta política. Para mim é uma questão fundamental, ou seja, os direitos são conquistas. A dimensão dos direitos é antes de tudo uma dimensão política e antes de ser uma dimensão jurídica é uma dimensão política, isso que eu quero dizer. Então, reconstrução, efetivação dos direitos humanos é a luta política, a reivindicação política de coisas concretas. Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço e eu quero dizer que nós estamos à disposição para tudo aquilo que seja necessário e nós estamos sempre dispostos a pensar e a lutar juntos por uma sociedade justa. É isso que conduz os propósitos do Instituto Luiz Gama. E quero deixar o endereço eletrônico aqui, o nosso site, é www.institutoluizgama, institutoluiz.org.br. Obrigado.